Bom, eu fiz assim, Thaís e pessoal que está assistindo, eu procurei não me debruçar muito em relação à questão do geoparque em si, né? Logicamente, que eu vou apresentar o território do geoparque, né, em linhas gerais, e os conteúdos que estão presentes nele, mas aí vocês vão ver que a metade da apresentação, um pouco mais da metade, vai ser realmente nas feições, como eu estava falando, né? Nessas feições graníticas, tá? Já para poder dar uma diferenciada, assim, né? Então, a gente poder mudar um pouco, acho que outros colegas já falaram sobre questões ligadas a geoparques e tal, então eu preferi não entrar muito nesse assunto para não ficar repetitivo, né? Então, então vamos lá. A minha participação na construção dessa proposta do Geoparque Cariri Paraibano, ela inicia em 2014, salvo engano, 2014, quando colegas foram fazer um trabalho de campo lá no Cariri, né, o professor Marcos Nascimento e os colegas da CPRM, o Rogério, né, da CPRM, me convidaram a participar de uma atividade de campo. E aí foi quando eu entrei assim, caí de cabeça, pode-se dizer, né, nos estudos realmente da geodiversidade e na construção dessa proposta do Geoparque Cariri Paraibano, tá? Não é uma proposta minha, logicamente, né, é uma proposta que já vinha sendo construída e eu simplesmente tenho tentado nesse tempo todo dar uma contribuição do ponto de vista da academia, né, da universidade, no que for possível para a gente, principalmente divulgando conhecimento científico, tentando fazer extensão, né, atividades de extensão, e transmitir esse conhecimento sobre a geodiversidade. Então, vamos lá, deixa eu começar aqui. Tem o meu contato aqui, já deixei meu contato, o Instagram do meu grupo de estudos, né, eu sou professor, como já foi apresentado, do curso de Ecologia da Universidade Federal da Paraíba, e eu coordeno um grupo de estudos que chama Geodiversidade PB, né? Então, depois, se vocês tiverem interesse, podem entrar no nosso Instagram e a gente pode até trocar algumas ideias depois, tá certo? Então, vamos lá. De modo geral, né, assim, eu vou traçar um panorama geral do que vem a ser o Cariri Paraibano e depois eu vou colocar um pouco foco mais no território dos 4 municípios que compõem a proposta do Geoparque, né? O Cariri Paraibano ele já é bem reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Por características geológicas e geomorfológicas que algumas vezes passam despercebidas, porque o público, vamos dizer assim, o público leigo, o público em geral, aprecia geralmente mais a paisagem, mas sem o entendimento dos processos que formam aquela paisagem, né? Mas ele é muito reconhecido principalmente porque aparece em muitas obras cinematográficas, né, audiovisuais, e como o filme, por exemplo, o clássico, né, Auto da Compadecida, né, e gravado parcialmente aqui no Lajeado do Pai Mateus, né, que é um dos geossítios da proposta do Geoparque Cariri Paraibano. Então, o Cariri ele já é bastante conhecido, né, recebe muitos visitantes, turistas de diversas partes do mundo, tá? Todos os anos para conhecer alguns desses, hoje denominados como geossítios, tá? Que compõem a proposta. O local de maior expressividade, com certeza, ainda é o Lajeado de Pai Mateus, né? É o mais conhecido. Mas tem diversos outros, a gente vai ver aqui alguns outros lugares que têm características tão interessantes quanto, né, o Pai Mateus, e que estão ali em vias de se organizar para serem disponibilizados, digamos assim, aos visitantes e aos pesquisadores, tá? A Serra do Jatobá é um outro exemplo no Cariri, que também é Serra de Itamorotinga, né? Antes era chamada de Itamorotinga, no município de Serra Branca, também é bastante expressivo, tá? É um território rico em cultura, né? Dos mais variados, das mais variadas perspectivas, como arqueologia, artesanato e artes em geral, mas, como eu falei, assim, esse potencial ligado à geodiversidade, ele ou é ainda desconhecido por grande parte da população, e inclusive dos moradores, como também ele é pouco explorado, tá? Visando um ganho, né, de qualidade de vida para os moradores, tá certo? E tem muitas informações sobre algumas formações rochosas lá da região,
que são muito visitadas e, às vezes, são passadas aos visitantes de uma forma meio equivocada, meio truncada, né? Então, esse é um papel que a gente tem tido também, de tentar levar informações de uma forma mais simples, vamos dizer assim, traduzida, né, para um público em geral, porém sem perder a qualidade da informação, a precisão da informação, tá? Então, esse tem sido o nosso foco. Essa união, né, entre patrimônio natural, seja ele da geodiversidade, seja da biodiversidade, com o patrimônio cultural da região lá do Cariri, torna, sem dúvida nenhuma, a região muito atrativa, né, para o desenvolvimento do turismo e de diversas outras atividades, como prática de esportes, pesquisa científica, atividades didáticas, né, mas para isso a gente precisa trabalhar a revalorização, digamos assim, né, desses conteúdos com a população, né? E a gente precisa contar com o apoio do poder público e da iniciativa privada que comprem essa proposta, essa ideia, né? Porque também só a população sem a iniciativa privada, sem o poder público, nenhuma proposta de desenvolvimento caminha a contento, tá? E sempre buscando a conservação desse patrimônio que existe lá na região, tá? Então, uma das formas, né, que se verificou para tentar costurar, né, digamos assim, esses potenciais que existem no local, a fim de um objetivo comum, que é o desenvolvimento sem geração de impactos negativos, ou com o mínimo possível, seria a partir da figura dos geoparques, né, que vem se expandindo, né, vem se multiplicando ao longo do tempo e ao longo dos anos no mundo todo. Tá? Aqui no Brasil a gente tem diversas propostas, né, de diversos projetos e propostas de geoparques em andamento, em pleno andamento, alguns, já há bastante tempo vinculado à rede mundial de geoparques, e mais 4 parceiros que estão na batalha ali, na ponta da agulha ali, de serem, digamos assim, né, na ponta da agulha, de serem reconhecidos e entrarem para a rede mundial. Tá? O Geoparque Cariri paraibano, especificamente, está ainda numa fase a gente terminou o inventário, né, dos geossítios, e agora a gente tem trabalhado com divulgação da informação. Agora seria um momento de passar para trabalhar uma etapa de montagem de estrutura de gestão e fortalecimento e implantação de projetos de educação, de pesquisa e de visitação aos atrativos inventariados. Tá? Então, esse seria o passo em que o projeto Geoparque Cariri está atualmente. A área de estudo em si, né, que são os 4 municípios, e as feições que eu vou mostrar aqui hoje, elas são distribuídas nesses 4 municípios, sempre que possível eu vou indicar em qual local cada feição aparece, é composto por quatro municípios, tá? Então, o projeto Geoparque Cariri, ele compreende, né, a proposta publicada atualmente, né, os municípios de Cabaceiras, o mais conhecido, poderia dizer assim, o município de Boa Vista, de São João do Cariri e Boqueirão, tá? Apesar de Cabaceiras ser um dos mais conhecidos, mas do ponto de vista de potencial, todos os 4 municípios têm um potencial enorme do ponto de vista da geodiversidade, tá? Digamos assim, aproveitando a palavra, né, o termo diversidade, né, com uma diversidade grande também de elementos, tá? Então, não é um conjunto monótono de feições em todo o território, tá? Então, são diversas feições nos mais variados temas aí da geologia, da geomorfologia, da paleontologia, que podem ser identificados nos 4 municípios da proposta, tá? Então, já foi publicado, já está no site da CPRM, desde 2018, a versão preliminar, né, da proposta do Geoparque. Aqui na Paraíba tem uma outra proposta de geoparque também que está sendo construída, que é no Sertão, que é do Rio do Peixe, né, que abraça ali aquela região das pegadas dos dinossauros lá em Sousa, tá? Mas também está num estágio ainda bem incipiente as discussões. O do Geoparque Cariri a gente conseguiu avançar bem mais, tá?
Então, eu vou tentar fazer um retrospecto, assim, sobre o que é que tem e como evoluiu a região ali do Cariri, digamos assim, né? Os registros mais antigos, né, da geologia datam aí de 2,5 bilhões de anos, tá? As rochas, no caso, né, mais antigas ali da região datam mais ou menos desse período, 2 bilhões e meio de anos, tá? Atrás, né? E aí, durante o final do Cambriano e ao longo do Cambriano, ocorreram genéticos que terminaram causando dobramentos, não só aqui na região do Cariri, mas estenderia para várias áreas do Nordeste, tá? Causando dobramentos e sorrigimentos, né? Gerando alinhamento de serras e uma coisa muito interessante é que também causou a formação dessas massas graníticas, tá? Que vão dar origem agora a essas feições que eu vou apresentar, né, daqui a pouco. Então, todas as feições que eu vou mostrar, elas são estruturadas justamente a partir dessas massas graníticas que ficaram aprisionadas, digamos assim, em profundidade, né, que se formaram em profundidade em diversos pontos aí do Nordeste ao longo desse período, né. Deixa eu ver aqui, tem um mapa, né? Então, esse mapa aqui é um mapa geológico simplificado lá da área de estudo, da área de interesse, e a ideia por trás de expor esse mapa é que a gente perceba os locais de ocorrência, né? Dessas áreas onde tem mais afloramentos dos granitos, tá? Então, assim, pegando o território, né? Esses em cor vermelha aqui, ó, suíte intrusiva Itaporanga, eu acho que vocês devem estar vendo meu mouse aí, no ponteiro, né? Suíte intrusiva Itaporanga, tá? São os locais de maior ocorrência de exposição dos granitos, que são parte dessas massas graníticas, né, que eu falei ainda agora, tá? Existem outros locais, então tem aqui essa massa aqui na porção central da área, né? E tem uns outros setores aqui também com exposição desses conteúdos. Tem alguns outros setores que têm também granitóides, né, que ocorrem granitóides, logicamente que a escala desse mapa é pequena e tem áreas menores que não aparecem nessa escala, tá? Mas esses seriam os grandes, pelo menos as grandes áreas de ocorrência desses afloramentos de granito, tá? Na área do Geoparque, e onde a gente colocou o foco aqui da atividade de hoje, né? Bom, aí a gente tem aí um período de tempo, né? Após essa fase de grande atividade tectônica, né? A gente tem um intervalo de tempo de relativa estabilidade, tá? E durante estabilidade tectônica, no caso, né? E durante esse período, o que mais agiu na região foram realmente os agentes morfoclimáticos, que foram esculpindo o relevo, tá? O professor Correia, né? Faz uma classificação geral aqui para o Planalto da Borborema, e a área do Cariri atual, ela se encaixa justamente na depressão interplanáutica paraibana, tá? Que tem como característica justamente uma superfície aplanada, né? Com baixas declividades e com exposição, em vários casos, exposição de rocha-sã, que são, em grande parte, esses granitos que ficaram expostos com o tempo, tá? Eu coloquei aqui um mapa de declividades, né, só para vocês notarem essa característica de planura da região, né? Então, os tons verde e amarelo são áreas com declividade bastante suave, né? Então, dá para ver que quase o território todo é bastante plano, com exceção de alguns setores, né, que apresentam um relevo um pouco mais íngreme, tá? Em geral, essas ocorrências são em algumas serras, são poucas as serras que tem na área da proposta, e nas áreas dos lajedos, tá? Que apresentam encostas um pouco mais íngremes e terminam se destacando, né, aqui no mapa de declividades, né? Mas aí dá para perceber que é uma situação, do ponto de vista do relevo, né, uma situação de terreno bastante plano, tá? Há um intervalo de tempo, né, de estabilidade, onde ficou ocorrendo esse processo intempérico e erosivo, tá, causando esse aplanamento, e aí, ó, um pouquinho de tempo depois, né, meio bilhão de anos depois, surge
um outro elemento bastante importante, né, na área da proposta do Geoparque, que é a bacia sedimentar de Boa Vista, que é composta, assim, onde se depositaram, né, derrames basálticos, tá, na base e no topo, né, essa figura mostra aqui derrames basálticos na base e no topo, e entre essas duas camadas foram depositadas sequências sedimentares, tá, arenitos e argilitos, tá. As argilas, elas terminaram dando origem deram origem não, né, correspondem aos depósitos de bentonita, tá, que ocorrem na bacia e que são, do ponto de vista da mineração, explorados já há algum tempo ali na região. Bom, aí, então a gente tem essa, bastante expressiva, né, essa bacia sedimentar lá no território. É a única área, digamos assim, sedimentar que ocorre lá no território do Geoparque. O restante quase todo, à exceção das áreas, das bases de rios, né, o restante é todo cristalino, digamos assim. Bom, aí nesses depósitos, né, da bacia, se encontra um conteúdo bastante rico do ponto de vista da geodiversidade, que são fósseis, né, troncos fósseis, folhas fósseis, né, inclusive os troncos, até alguns com dimensões bastante significativas, tá? E de idades aí de cerca de 25 milhões de anos, tá? Então, a gente vem de uma história lá de 2 bilhões e meio de anos, das rochas mais antigas, e a gente vem se aproximando no tempo, né, e com essa riqueza de elementos que ocorrem na região. Depois desse intervalo, um outro elemento importante que a gente pode trazer é justamente essa fase em que a gente tem o predomínio aí da megafauna, tá? Que deixa registros para a gente lá no território, na forma de fósseis que são comumente encontrados em tanques, tá? Em tanques que ocorrem nos lajedos, que a gente chama aqui de lajedos, tá? Então, é muito comum o pessoal fazer a limpeza de um tanque desse, desobstruir um tanque desse, né, tirar os sedimentos de dentro, para usar como uma fonte de captação de água, e no meio desse material encontrar vestígios, né, de animais dessa megafauna, e preguiça gigante, tatu gigante, né, são diversas as espécies que são observadas, tá? Então, esse é um outro elemento importante da geodiversidade, né, da área do Geoparque. E aí, a transição, né, agora um pouco bem mais para o recente, é quando começa a aparecer uma ocupação humana, tá, na região. Essa ocupação, ela se deu pelos povos cariris, né, de onde vem o nome da região, Cariri, né, do Cariri paraibano, pelos povos indígenas cariris, tá? Existem datações já realizadas em alguns registros dentro da área do Geoparque, lá no município de Boqueirão, uma equipe da UFAL, né, o professor Flávio, lá da UFAL, fez datações em alguns vestígios que eles escavaram em Boqueirão e já dataram em 1.400 anos, né, esses vestígios de atividades humanas, tá, em um sítio lá no Lajedo do Marinho, em Boqueirão. Então, vocês veem que a gente faz essa ligação, né, vem fazendo essa ligação, tá? Então, a gente tem essa riqueza cultural que se inicia do ponto de vista humano, se inicia com os povos cariris, né, que felizmente nos deixaram esse legado, né, de rico, de registros nas rochas, né, na forma de pinturas rupestres e de gravuras de cemitérios indígenas, né, que são comuns também de se encontrarem na região, e de diversos artefatos que são facilmente encontrados lá em vários locais, né. Infelizmente, o que era infelizmente que eu ia colocar, é que com a ocupação, com a colonização do nosso território, grande parte desses povos foram exterminados ou foram expulsos, né, da região, tá? Então, os povos cariris, eles foram praticamente dizimados, né, eu poderia dizer assim, arriscar dizer isso, praticamente dizimados, ou expulsos para outros territórios, como o Ceará, por exemplo. Econômicos que passaram aí desde a pecuária bovina até, mais recentemente, a pecuária caprina, que é uma das principais fontes de renda na região, tá? Inclusive, o município de Cabaceiras tem a festa do Bode Rei, que é muito conhecida, né, nacionalmente, e esse ano está tendo a versão
online, né, virtual da festa do Bode Rei, dadas as condições da pandemia, né, que está inviabilizando as atividades presenciais, tá? Bom, aí, esse resumo de 2 bilhões e tanto de anos de história lá no território, que une a geodiversidade, a biodiversidade e a sociodiversidade, traça ali um perfil e a justificativa da proposição de um geoparque, tá? Para aquele território. Então, o agrupamento de todas essas características que eu descrevi, e de muitas outras, né, que não dá tempo de passar aqui em detalhe, que compôs essa proposta de criação do Geoparque Cariri Paraibano, tá? Alvo de diversas pesquisas, né, dessa proposta que está no site da CPRM, e que foi objeto também da minha tese, tá, de doutoramento, que foi defendida ano passado, né? Ano passado, isso. E, bom, aí eu vou mostrar aqui para vocês um pedaço, tá? Do que aí realmente o que eu me propus a fazer hoje, né? Que é mostrar algumas feições graníticas, tá? Que ocorrem na área da proposta. E aí, o que eu fiz, né? Eu busquei, em linhas gerais, né? Para o que vai aparecer agora, descrever um pouco como essas feições são formadas, são construídas no ambiente, tá? E exemplificar algumas dessas feições, né? Elas não são pontuais, não ocorrem em um geossítio ou em outro geossítio, elas são comuns de ocorrerem em vários geossítios da área do geoparque, tá? Então, por isso eu pincei alguns exemplos de ocorrência no território, tá? Então, como eu falei, né, a pretensão de tentar levar conteúdo para usuários, né, para pessoas que realmente se utilizem dele, né, essa é a minha proposta para hoje. Então, eu fiz isso, eu pincei exemplos que depois pessoas de diversos pontos do território e até de territórios vizinhos podem se aproveitar para suas práticas diárias, tá? Pelo menos eu espero que eu consiga expor isso para vocês. Então, vamos lá, feições graníticas. Então, vai vir uma sequência, uma bateria de feições, tá? Aí eu vou listando uma por uma e tentando descrever rapidamente para também não ficar enfadonho para vocês, tá? E algumas delas e ilustrando aqui. Então, vamos lá para algumas delas. A primeira, sem dúvida, são os Inselbergs, tá? São as feições que mais se destacam no terreno, na paisagem. Então, quando você vai se deslocar lá pelo Cariri, aqui pelo Cariri Paraibano, né? Com certeza, uma das feições que mais vai te chamar a atenção são os Inselbergs, né? E são conhecidos aqui na região como os lajedos, né? Grande parte desses Inselbergs terminam sendo intitulados como lajedos, tá? Aqui pela gente na nossa região, tá? Então, o que são esses Inselbergs? Eles são costuma se chamar como morro-testemunho, né? Muita gente termina utilizando essa terminologia, né? Essa denominação de morro-testemunho. Mas eles são maciços rochosos, tá? Em linhas gerais, maciços rochosos, que eles podem se encontrar ou em grupos, né? Conjuntos de maciços dessas rochas, ou de forma isolada. Então, quem conhece o sertão aqui paraibano, por exemplo, conhece ali na região de Patos, né? O serrote que o pessoal chama de serrote espinho branco, ou quem está em Santa Luzia, aqui no sertão também paraibano, o Pico do Iaiú, seriam exemplos desses maciços isolados, né, Inselbergs isolados. Eles, em geral, são formados por rochas bastante resistentes, ou pelo menos mais resistentes do que as rochas que estão ao redor dele, e aí a erosão termina atuando mais fortemente nos vizinhos, digamos assim, né, nas rochas vizinhas, deslocando o material, levando embora, né, o material e ficando ali isolado um maciço mais resistente, tá? Por curiosidade, a palavra Inselberg, ela meio que o significado dela, ilha-montanha, né, uma ilha que ela está cercada, ao invés de água, digamos assim, né, uma porção de rocha, digamos assim, que ao invés de estar cercada de água, está cercada de terras também. Então, isso seria uma boa definição para Inselbergs, tá? Na área da proposta do Geoparque, tem ocorrência de dois tipos
mais específicos, tá? O dos que mais se destacam. São os que são dorso de baleia, que a gente chama, né? Traduziria para o português como dorso de baleia, ou whaleback, que tem uma forma alongada, quando você vê de cima, né? Tem uma forma alongada e com encostas íngremes, tá? Aí daí o nome, né? Parece uma baleia vista de cima, tá? E as feições acasteladas, tá? Então são os dois tipos que são mais comuns lá na região, tá? Essas acasteladas são formadas por blocos, né? Angulares, em geral, eles não são tão arredondados, e que são empilhados, né? Que ficam empilhados entre si e expostos, tá? E aí dá a impressão de um muro, né? De um paredão, de um castelo, né, de uma torre de um castelo. Daí vem a denominação dele, certo? Então vamos ver aqui para a nossa área alguns exemplos, tá? Eles em geral ocorrem nos campos de lajedos, tá? Isso aqui é um mapa de unidades do relevo lá da área da proposta. Então esses setores em marrom, né? Em bege, marrom, a gente definiu como campos de lajedos, seguindo a proposta da nota da CPRM, e é nesses setores que a gente mais encontra essas feições. Mas, como eu falei, existem outros locais do território que também é possível encontrar, tá? Os dorsos de baleia, né, o whalebacks, um dos principais exemplos está aqui no Plutão Bravo, né, que se localiza na divisa entre os municípios de Boa Vista e de Cabaceiras, tá? E seria esse setor todo aqui, né? O Plutão Bravo, tá? Então, tem diversos lajedos bastante famosos, como o Lajedo do Bravo, o Lajedo da Salambaia, o Lajedo do Pai Mateus, né? O Lajedo da Gangorra, tem vários lajedos bastante conhecidos. Eu destaquei dois aqui para apresentar para vocês, né? O Lajedo da Salambaia, que é o que tem a maior extensão em toda a área do projeto, né? Então, ele é o mais longo de todos os lajedos que a gente tem na área do projeto, e o Lajedo de Pai Mateus, que é o mais famoso, né? Evidentemente é o mais famoso, tá? Então, pelo conceito que a gente viu, né? Então, tá lá, é alongado, né? Ele é mais longo do que largo, tá? Com vertentes bastante íngremes, tá? E aí dá para perceber bem essa questão das vertentes quando a gente vê uma foto lateral, né? Uma foto oblíqua, uma foto do chão mesmo, né? Então, você vê, o Lajedo da Salambaia, ele visto de cima, ele é bastante alongado, e visto lateralmente, então a gente tem vertentes bastante íngremes, tá? E que são bastante importantes, vale destacar, são bastante importantes, inclusive, do ponto de vista hídrico, né? Porque eles atuam como verdadeiras cisternas calçadão. Quando chove, a água da chuva que cai no lajedo escoa rapidamente e recarrega os aquíferos que são formados ao redor dos lajedos, né? Então, também tem essa importância, esses lajedos aqui na nossa região semiárida, tá? Então, isso aqui é só um trecho, né, do Lajedo do Salambaia, ele é enorme, não dá para aparecer em uma foto só, mas dá para vocês verem aqui, tem duas pessoas, inclusive o colega Rogério, né, e acho que o Jason Lages, que estão caminhando aqui, e dá para ver a proporção, né, o tamanho desse lajedo. Do lado direito está lá o famoso Lajedo do Pai Mateus, com seus matacões, né, arredondados em sua superfície. Né? Mais para frente eu vou falar sobre os boulders, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os boulders. O Lajedo do Pai Mateus, inclusive, é o setor que tem mais desses blocos arredondados em sua superfície. Dá para perceber que o Salambaia não tem, né? Ó, ele praticamente não tem, tá? Desses blocos, tá? Na superfície. E isso é o que vai diferenciando, né, um geossítio do outro, né? Essas singularidades. Bom, aí as feições acasteladas, eu trouxe aqui duas fotografias que eu tirei lá na região, que dá para ilustrar bem, né, o processo de formação dessas feições acasteladas. Então, essa foto da direita, ela é uma ampliação da foto da esquerda, tá? Então, dá para perceber que a rocha, né, a parte mais superficial, ela é extremamente fragmentada, tá? No alinhamento horizontalmente e verticalmente, formando blocos, tá? Formando diversos blocos. Então, as fraturas, elas vão individualizando os blocos e, com o tempo, a água de infiltração, ela vai atacando as quinas e as arestas desses blocos, fazendo com que eles se separem um pouco mais entre si, né, porque a erosão
o intemperismo vai desgastando esses blocos, e eles vão tomando também uma forma um pouco mais arredondada, tá? Nas suas extremidades. Então, o que acontece aqui? É que quando esse material sedimentar ele é retirado, e os materiais que preenchem, né, essas fraturas são retirados pela erosão, ação das chuvas e tal, as rochas, os blocos ficam expostos. Tá? E aí, quando ficam expostos, dão origem a esse tipo de feição, né? Que esse aqui é muito conhecido, esse geossítio saca de lã, né? Que tem blocos que tem, sei lá, 2 metros, 3 metros, 4 metros de altura, né? E cada um, e se eu não me engano, tem 30 e poucos metros de altura o conjunto dos blocos, né? Então, onde os intervalos entre um bloco e outro, como dá para ver aqui na foto direita, do lado direito, o colega lá, o Carlos Schopenhaus, né, da CPRM, dá para passar uma pessoa nessas fraturas, né, nesses intervalos entre os blocos. Então, é uma feição bastante grande, né, bastante expressiva também do ponto de vista cênico lá na região, tá? E formada a partir daquelas condições iniciais. Então, essas duas fotos são na Saca de Lã, que fica em Cabaceiras, mas, como eu falei, essas feições elas não são exclusivas de um ou outro geossítio, né? Aqui tem um outro exemplo dessas feições que são na Muralha do Meio do Mundo, que ficam no município de São João do Cariri, tá? Então, aqui, inclusive, essa pedra aqui a gente chama de Pedra do Cachorro, dada uma similaridade, né, com um cachorro, e dá para perceber os blocos empilhados também, né? Então, a gente tem uma rede de fraturas na rocha, e os blocos ficam empilhados, tá? A mesma coisa ocorrendo do lado direito, né? Também a muralha é outro setor da Muralha do Meio do Mundo. Esse setor é bastante importante para o geossítio porque tem um painel aqui enorme, né? Na base de pinturas rupestres da tradição geométrica, tá? Então é um trecho do geossítio também, um setor do geossítio bastante importante e que gera, né, uma necessidade de conservação também. Sempre o pessoal tem que ficar sempre atento, né, para não haver nenhuma depredação e tal. Mas aqui seriam, então, mais alguns exemplos lá no território dos Castorcopos, né, ou de formas acasteladas. Bom, aí a gente vai para um outro, que também é muito comum, são os boulders, né, mais conhecidos como matacões, lá na região, que são blocos arredondados, né, então, em termos gerais, são blocos arredondados. Então, todo bloco de rocha que tiver essas características de arredondamento, eles vão receber essa denominação de boulders, né? E que é uma forma, né? Uma feição muito comum em rochas graníticas, tá? E ocorre em diversos locais do mundo. Em alguns, em um volume maior, né? Em outros mais isolados, tá? Também ocorrendo em diversas condições de clima e diversas condições topográficas, tá? Então, o tamanho é bastante variável. Esse do lado esquerdo é no Lajedo do Bravo. Dá para ver aqui que tem umas inscrições também rupestres, né, do tipo Itacoatiara, no Lajedo do Bravo. E do lado direito é no geossítio Lagoa da Cunhã, que ambos ficam no município de Boa Vista. Aí, já nesse caso, tem ali, serviu de painel, né, o bloco serviu de painel para gravuras do tipo Itacoatiara, cobertas com pinturas, né? Então, também é uma característica bastante singular da arte rupestre lá na região, né? Alguns locais têm a sobreposição de gravuras com pinturas, tá? E em relação ao tamanho, são os mais diversos tamanhos, tá? Como vocês viram ali, tem blocos que têm vários metros de altura, vários metros de diâmetro, tá? O grau de arredondamento também é variável e vai depender muito do sistema de fraturas original das rochas e das condições climáticas, tá, que atuaram ao longo do tempo naquela área ali de ocorrência dos blocos, tá? Eles podem ser mais esféricos, mais arredondados, eles podem ser um pouco mais alongados, elipsoidais, tá? Então, em relação à forma, é bastante diverso. Bom, aí eu coloquei aqui um pouco só para mostrar essa figura. Eu retirei até de um trabalho do professor Marcos, um artigo do professor Marcos Nascimento, que trata justamente de feições
graníticas, né? Se eu não me engano, salvo engano, no Ceará e aqui, com exemplos aqui também da Paraíba. Onde a gente tem, né, como é que ocorrem os boulders, como é que eles ficam expostos, né? As etapas iniciais são de fraturamento, tá, da rocha, o intemperismo físico vai atuando em superfície, abrindo caminho para a entrada de água de infiltração, que vai causando o desgaste das arestas, causando o arredondamento dos blocos, tá? E, por fim, os processos erosivos retiram o regolito, né, o material intemperizado de cima, e expõem os blocos que estavam debaixo da terra e que se arredondaram. Tá? Então, é assim que a gente consegue ter, né, a presença desses blocos arredondados em superfície atualmente. Tá? Então, a primeira etapa é essa, é alívio de pressão, criação de uma rede de diáclases, né, de fraturas, depois o ataque químico das rochas, da água sobre as rochas. Tá? Bom, a termoclastia, né, que é a influência da temperatura, a oscilação térmica, ela facilita um pouco, tá, essa fragmentação, mas aí vale salientar que a termoclastia ela só começa a ser um pouquinho mais efetiva quando a rocha já está bem perto da superfície. Até que ela chegue perto da superfície, a temperatura ambiente não influencia muito nas condições da rocha. Tá? Bom, aí uma coisa legal dos granitos, né, é a presença de geoformas, tá? Uma coisa do ponto de vista mais curioso, né? A formação, né, a percepção de formas nas rochas, né? E que nos remete a feições que são típicas do nosso dia a dia, tá? Então, eu decidi colocar isso também, né? A gente tem uma lista enorme, né, dessas feições lá na área do Geoparque e que pode ser encontradas em vários outros lugares, tá? Vira e mexe, eu estou em Instagram e tal, e fico vendo o pessoal postando fotos de curiosidades como essas, né? Por exemplo, essa aqui no município de Boqueirão, no Lajeado do Marinho, que com certeza você já deve ter pensado qual é a geoforma, né? Uma coxinha, tá? Então, a pedra da coxinha, né? Essa outra aqui também do extremo direito aqui, né? Pedra da Castanha também no Lajeado do Marinho. Essa aqui em Cabaceiras, a do meio, o pessoal atribui o nome de Pedra da Pata, né? A fêmea do pato, né? Porque esse bloco aqui tem uma certa semelhança com a ave, né? Então, tem outras que eu trouxe para vocês. A famosa Pedra do Capacete, lá em Cabaceiras, no Lajeado do Pai Mateus. A Pedra da Orelha, ou Pedra do Oratório, né? Também chamada Pedra do Oratório, Pedra da Orelha, tá? No Lajeado. Deixa eu ver aqui. Essa pedra aqui, né? Que o pessoal chama Pedra do Bico da Arara, né? Esse local em São João do Cariri, mas que do ponto de vista de geoforma, né? Todo mundo quando eu visito lá, todo mundo que eu converso, diz parecer mais com um tubarão do que com o bico de uma arara, né? Eu, particularmente, nunca tive essa percepção de nada, de nenhuma parte de uma arara nesse afloramento, né? Mas de um tubarão até que me parece bem mais, assim, bem mais adequado o nome, tá? E aqui, por fim, um bloco que o pessoal atribui o nome de Pedra do Sapo, né? Que seria esse conjunto aqui, né? Seria um sapo virado para cá, tá? Então, são feições que, do ponto de vista científico, algumas pessoas poderiam dizer assim, mas não tem muito valor científico, né? Mas são feições que do ponto de vista lúdico, são muito atrativas, tá, pessoal? Então, assim, como a gente fala, inclusive o foco do grupo, né, que é a geocomunicação, a geoeducação, né, a gente tem que, para o público leigo, ser atrativo, tá? Talvez por isso a biodiversidade tenha se expandido, né, o estudo da biodiversidade tenha se expandido muito mais do que da geodiversidade, muito mais rapidamente, né? Porque a gente tem que ser atrativo também para o público. E uma das formas, né, de se trabalhar essa atratividade, do meu ponto de vista, pelo menos, seria de uma forma lúdica, tá? E as geoformas, eu acredito que seriam uma ponte, tá? Para essa questão lúdica. Atrair pessoas para verem, né, essa singularidade, essa peculiaridade, e a partir daí, um condutor, um guia ou um especialista repassar informações técnicas para os visitantes, tá? Então, acho que seria uma boa forma de trabalhar em conjunto, educação e ciência. Ainda tinha mais aqui, a pedra uma tartaruga, né, que seria a cabeça de uma tartaruga,
e aqui em Jacaré, tá? Em Boa Vista e em Boqueirão. Bom, uma outra feição bastante interessante nos lajedos seria as caneluras, tá? Seriam sulcos, né, que presentes nas rochas, tá? De diversas dimensões, desde rasas até bastante profundas, tá? Vão se desenvolvendo pela dissolução da rocha em presença de água, tá? Não necessariamente ligadas às estruturas da rocha, tá? Essas caneluras. E elas são geralmente na horizontal, quando são na vertical, eu trouxe até um exemplo que não é do Geoparque, né, que seria o município de Queimadas, para ilustrar melhor. Quando são na vertical, recebem outros nomes, né, como grooves e flutings, tá? O legal disso aqui é porque elas podem ser utilizadas como indicadores de formas maiores, tá? Então, para que isso ocorra, eu teria que ter uma forma maior. Então, nesse bloco aqui, por exemplo, ele deveria ser bem maior originalmente, né, para poder guardar essas feições. Rochas partidas, blocos partidos, seriam os split rocks, tá? Geralmente eles acontecem da rocha se quebrar em duas partes, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Por ação do intemperismo físico, tá? A quebra geralmente é planar, apesar de que pode acontecer de algumas outras formas, como conchoidal, né? Mas geralmente é planar, tá? E é interessante, deixa eu ver aqui a imagem para vocês, passar para vocês, é interessante, ó, até uma interação aqui em São João do Cariri, os 3 exemplos que eu vou colocar, em São João do Cariri, né, dessas rochas quebradas, né, então, ó, em duas partes, e vejam a interação, né, que existe, né, nesse último caso aqui desse bloco, ó, a rocha, nitidamente, ela se partiu, está faltando um pedaço. A gente percebe isso pela característica planar, né, das duas faces, e na face está lá um monte de gravuras, né, de inscrições rupestres. Então, isso é legal porque nos remete também a uma noção de idade, né, de temporalidade, tá? Esse bloco aqui, a gravura foi feita após a quebra, e esse bloco, dá para ver que tem as gravuras também, né? E nesse outro lado também tem, tá? Na foto não está tão nítido, mas possivelmente não, né? O bloco ele se partiu depois da instalação da gravura, da feitura, né? Da gravura, tá? Porque tem setores que não coincidem da gravura nos 2 pedaços do bloco, tá? Então é comum também perceber. Os pedaços eles podem ficar no mesmo local, né? Ou uma parte pode, dependendo da situação topográfica, rolar e se deslocar para outro setor. Um outro elemento interessante são os pedestais, tá? O que seriam os pedestais? São, como o próprio nome já diz, né? São essas bases, ó, que ficam abaixo, geralmente, né? Estão abaixo de boulders, né? De blocos de dimensões relativamente grandes, tá? Então, tem aqui nessa foto, tem nessa outra aqui, uma situação um pouco mais inclinada do relevo, tá? Nessa foto lá direita dá para perceber melhor o pedestal. E é como um pedestal qualquer que a gente usa, né, no dia a dia para adorno, né, em casa, né? Então, você tem uma feição e você coloca um estátua, uma escultura, alguma coisa em cima. As nossas esculturas seriam aí os boulders, nesse caso, né? E essas feições, elas são produzidas pelo desgaste lateral, né? O bloco de cima, ele protege a rocha embaixo do impacto da chuva, e a água ela escorre ao redor do bloco, né, do boulder, né? Então vai desgastando as superfícies laterais e o meio, né, a superfície da rocha que está justamente embaixo do boulder vai ficando preservado, tá? Gerando o pedestal. O interessante é que, deixa eu passar aqui para outra foto, é que tem um nome, o pedestal é uma feição, tá? E o conjunto, né, do bloco em cima do pedestal tem um outro nome, que seriam blocos empoleirados em português, né? Blocos empoleirados ou peixe boulders, né? Que é um nome bem singular, né? Bem típico, né? Porque você tem um bloco e ele está como se fosse realmente empoleirado, né? Ele está em cima de algo, tá? Nessa foto aqui do lado direito, dá para vocês perceberem, inclusive, as dimensões que isso alcança, né? Tem uma pessoa aqui, não sei se dá para vocês verem aí, mas tem uma pessoa, né?
aqui, ó, do lado do bloco, tá? Então, aí uma dimensão bastante considerável. Essa outra aqui um pouco menor, né? Mas também bastante expressiva, tá? Então, o bloco de cima, ele protege a parte de baixo, e ele ficando ali em cima, ele gera uma feição, o conjunto, né? Gera uma feição denominada de blocos empolerados. Nos dois casos, nessas duas fotos aqui, no geossítio Lajedo Samambaia, tá? Que vocês podem dar para observar essas feições. Uma outra coisa também bastante legal, bastante característica, é o craqueamento, né? Chama craqueamento poligonal, que é a formação como se fosse de placas na superfície da rocha, que lembra o casco de uma tartaruga, tá? E esses pedaços, né? Eles vão se formando a partir de fraturas, de rede de fraturas que existem na rocha, e que a água vai escoando ao longo dessas fraturas, tá? Dessa rede de fraturas. Com o tempo, o que acontece? A água vai verticalizando a incisão, tá? E vai individualizando cada placa dessas. Então, tem duas fotos aqui, uma em estágio inicial do craqueamento, e no lado direito tem já um estágio um pouco mais avançado, tá? Desse craqueamento. Então, lembra bem tem uma cara ali de um casco de tartaruga, tá? Quando existe uma evolução bastante significativa, tá, do processo, essas placas, elas podem ficar totalmente individualizadas, tá? Os sulcos, eles vão se alargando cada vez mais e vão deixando cada placa dessa mais individualizada, tá? Gerando formas mais ou menos como essa aqui, ó. Então, você pode ter uma peça só, digamos, uma placa só, né, da rocha. E os outros pedaços vão se perdendo com o tempo, tá? Então, aí mais uma feição bastante típica desses ambientes graníticos, né? Seria o craqueamento poligonal. Deixa eu me ver aqui. Bom, eu já estou perto de acabar, tá, pessoal? Algumas outras feições, né? Seriam as bacias em rocha, né? São tanques escavados em rocha, tá? Que aí, nesse caso, não são necessariamente assim tão típicos apenas em ambientes graníticos, ocorrem vários outros tipos de rocha também, geralmente ficam mais em rochas mais resistentes, né? E são muito comuns em leitos de rios, tá? Grande parte, né, dessas bacias rochosas se encontram justamente, coincidentemente, em leitos rochosos de rios, tá? Basicamente, são cavidades na rocha, causadas ou por dissolução ou por ação mecânica de fragmentos de rocha transportados pela água, tá? E aí a gente tem lá na área a gente tem duas principais conjuntos, tá? Dessas feições. Seriam o que internacionalmente se chama de PAN, né? Mas também chamado de guinamas. No Brasil é denominado como bacias de dissolução, tá? Se vocês forem procurar em dicionários geomorfológicos, por exemplo, vocês vão encontrar como bacias de dissolução, que são depressões na rocha relativamente rasas, tá? Causadas pelo empoçamento de água em pequenas depressões. A água fica empoçada em épocas de chuva, e essa água, ela tendo uma acidez um pouco maior, né? Ela termina dissolvendo parte dos minerais da rocha, tá? E com o tempo, aí essa bacia ela vai se aprofundando. Mas ela não consegue se aprofundar tanto. Por quê? Porque ela vai tendo uma acumulação de sedimentos no fundo, que com o tempo vai impedindo um pouco essa ação de dissolução mais incisiva, tá? Então, em geral, as guinamas, elas são mais largas e mais rasas, tá? Do outro lado, no oposto, a gente teria as famosas marmitas de gigante, tá? Que também são muito comuns, por exemplo, no geossítio Cânion do Rio Soledade, ou Cânion do Rio da Serra, que fica na divisa entre Cabaceiras e São João do Cariri, tá? Então, são cavidades cilíndricas ou elipsoidais, alongadas, né? Na verdade, as formas são bastante diversas, tá? E que são formadas, aí sim, né? Em leito rochoso. As guinamas, como dá para ver aqui nessas imagens, não necessariamente estão em leito rochoso,
leito de rio, né, rochoso, é um empossamento que tem na superfície do lajedo, e as marmitas de gigante, não, elas já são muito mais ligadas aos canais fluviais, tá? Então, esse exemplo aqui em época seca, né, dá para perceber bem que a água transporta fragmentos de rocha, e justamente esses fragmentos de rocha que são responsáveis pela escavação da feição e o polimento lateral também da feição, tá? Então, quando é uma outra diferença também em relação às gnamas, né? Se você chega num local como esse, numa feição dessa, e passar a mão na lateral dela, vocês vão perceber que ela é bastante lisa, polida, justamente por causa desses fragmentos, tá? E em alguns casos, né, a acumulação de água em determinados períodos do ano, que aí esses locais servem como habitats, né, para uma fauna bastante expressiva e também, às vezes, até para uso, para descendentação animal, né? E, em último caso, assim, em casos mais extremos, até para consumo, algum tipo de consumo humano, tá? Então, as marmitas de gigante, elas se dão pela escavação. Olha o tamanho que elas podem chegar, né? Então, a gente tem esses exemplos lá na área, né? Ó, cabe uma pessoa dentro tranquilamente. Tá? Algumas delas, elas até se conectam, né? Se interconectam. Você entra em uma e sai na outra, tá? Então, é comum também acontecer isso lá em alguns setores do geoparque, tá? Aqui é um outro exemplo, ela mais circular, tá? Mais cilíndrica, tá? A forma dela. Bom, aí aqui, acho que se não me engano só tem mais duas feições que eu vou mostrar, porque eu destaquei para vocês, tá? Esses aqui são os blocos que escorregam, né? Blocos deslocados, que vocês podem perceber aqui, né? O que acontece? A gente tem uma fratura horizontal, um plano de falha, né, horizontal, e a gente tem um deslocamento, né, um descolamento, na verdade, de placas da parte de cima, tá? Esse descolamento, o bloco estando em uma área de vertente, ele pode escorregar a vertente abaixo, tá? Então, essas feições displaced slabs, elas correspondem justamente a esses blocos, né, essas placas que escorregam vertente abaixo, tá? Os tamanhos são variados, tá? Podem ser pequenos, então é comum acontecer esses overlappings, né? Que é placa sobre placa, ou então pode ser blocos maiores que escorregam realmente, tá? Aí eu tenho aqui dois exemplos, um esquemático, tá? Eu não encontrei aqui nos meus registros uma fotografia que fosse interessante para ilustrar isso para vocês, então eu preferi colocar esquemático, a sobreposição de placas. Então eu tenho placas que estão numa posição superior, que quando escorregam, elas entram debaixo das placas que estão a jusante, digamos assim, tá? Parece aquelas pecinhas de dominó, né? Quando você aperta as pecinhas de dominó, umas vão para cima das outras, tá? E os displaced são esse aqui, né? São blocos maiores, tá? Isso aqui é uma ampliação da foto anterior. São blocos maiores que eles tendem a se soltar e ir escorregando vertente abaixo, tá? Aí vão se individualizando e depois podem gerar outras formas. Abrigos sobre rocha, então, muito comuns lá na área também, tá? Eu vou colocar logo as fotos. Podem ser formados pelo empilhamento de blocos, então aqui dá para ver que cabem pessoas, né, dentro, e já foram abrigos dos povos antigos. Podem ser causados também, aqui outro abrigo sobre rocha, né, a Pedra do 24 e Cabaceiras, e podem ser formados também por tafonis, né, que são desgastes na rocha, gerando os abrigos, tá? Diques e soleiras, no caso aqui a muralha do meio do mundo, a famosa muralha do meio do mundo, está aqui um dique granítico, tá? Dá para perceber bem a topografia, nessa imagem aqui no drone, né? Dá para perceber bem a topografia bastante plana do território e a ocorrência dos diques, tá? Mais próximo, né? A visão mais próxima, eles ocorrem dessa forma. Como eles são muito tabulares, né? Eles lembram uma parede, né? Um paredão. E daí, localmente, termina o pessoal atribuindo o nome de muralhas, tá? Por isso que o nome é muralha do meio do mundo, nesse caso, né? Porque lembram realmente um paredão. Deixa eu me ver. Sim, aí os diques, eles são discordantes, né? Qual a diferença entre dique e soleira, né? Os diques, eles são discordantes em relação às camadas da rocha, e as soleiras são concordantes, né? A soleira são diques que se encaixam na foliação da rocha, tá? Então, essa seria a diferença lá. E, se eu não me engano, aqui
Não, tem os flared slopes, tá? Que são desgastes diferenciais de blocos graníticos. Na imagem aqui, acho que vai ficar mais fácil para vocês verem, ó, quando você tem situações em que parte do bloco fica soterrado com material sedimentar, com solo, né, por exemplo, a umidade fica mais presente nesse setor do que na área exposta, seria a área aqui de cima, tá? Isso causa um desgaste maior da rocha embaixo do que em cima, criando essa feição aqui que lembra uma onda, né, que lembra uma cava, tá? Uma cavidade aqui, lembra um abrigo em última instância, tá? Então, essas feições aqui chamam-se flared slopes. Lembra até uma onda mesmo, né? Tem situações em que fica bem escavado, né? No município de Serra Branca, por exemplo, tem estruturas dessas bem mais desenvolvidas. Isso aqui é no Lajedo do Bravo, tá? Em Boa Vista. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. E os tafonis, tá? Por fim, aí os tafonis, tafonis, que são realmente o desgaste, a formação de cavas nas rochas, tá? Essas cavas, em geral, são formadas por ataque químico, tá? Ao longo de planos de falha da rocha. Então, aqui tem 2 exemplos, né? 2 blocos e que foram escavados, tá? Foram se desgastando por dentro, tá? E formando aqui uma espécie de abrigo, tá? Então, um no Lajedo da Samambaia, o outro Lajedo Manuel de Souza em Cabaceiras, tá? Ambos em Cabaceiras, né? Nesse caso do Manuel de Souza, ele é interessante porque o teto desse abrigo, né, que se formou, ele foi utilizado pelos povos antigos para pinturas. Então, ele é quase todo repleto de pinturas rupestres, tá? Então, ele se formou ali como um teto em forma de painel de pinturas, tá? Bom, aí as dimensões podem ser diversas, né, de centímetros até metros, tá? Tem alguns outros 2 exemplos aqui, ó. Uma feição lá no Pai Mateus, tá? Também seria um exemplo de tafoni basal, tá? Mas esses tafonis, eles também podem ocorrer em encostas, tá? Em meia encostas. Não só na base da rocha, tá? Pode também ocorrer em encostas. E aqui um abrigo, né, que se formou, esse tafoni que se formou, inclusive, reza a lenda que era utilizado esse abrigo pelo curandeiro, né, que é o que deu o nome ao Lajedo do Pai Mateus, né? E ele era procurado aqui, ele morava, né? Tem até aqui dizem a mesa, né, do Pai Mateus, né? E ele residia nesse local, tá certo? Inclusive parte aqui do bloco é fechado, né? Ó, esse outro lado aqui é fechado com pequenos fragmentos, justamente para evitar ali a entrada de vento, de chuvas, né? Para ficar um abrigo melhor, uma proteção melhor. Bom, é isso. Acho que, não sei se eu estourei muito tempo aí de vocês.